Então, assim, para vocês terem uma ideia, tá? São José do Belmonte, tá? Tem salinidade. Áreas desertificadas. Calumbi, tem salinidade. Serra Talhada, tem salinidade. Ingazeira, tem salinidade. Carnalbeira da Penha, tem. A gente está diagnosticando salinidade. Mirandiba, também tem salinidade. Custódia, também tem salinidade. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tá aí tudo certinho? Ó, estamos começando mais um episódio do nosso Pode Ser, o podcast mais arretado que existe aqui. E a gente está muito feliz de estar nesse episódio 2, tá certo? Com vocês. É o Pode Ser. A gente juntou ciência, cultura e cangaço e deu nessa conversa maravilhosa que a gente vai ter a partir de agora. Eu queria lembrar para vocês que esse podcast é um produto do projeto Um Olhar Interdisciplinar do Museu do Cangaço. É uma parceria com a FACEP e o Museu do Cangaço de Serra Talhada, tá certo? Nós estamos em todas as plataformas de podcast que existem, estamos no Spotify, na Deezer, no Amazon e no YouTube. Pessoal, dá um tchauzinho aí para a galera do YouTube. Vai, pessoal, dá um tchauzinho aí para a galera do YouTube. Olá, galera do YouTube. É isso aí. A gente também quer mandar um beijão para o pessoal da web rádio do Museu do Cangaço, né? Um beijão para vocês aí. E eu espero que vocês gostem da nossa conversa, do nosso bate-papo de hoje, tá bom? Gente, é um prazer estar aqui novamente para mais um episódio, né, desse podcast arretado, como o André disse. E hoje nós estamos com um convidado para lá de especial, né, que vai falar um pouquinho aqui com a gente, vai trazer aí conhecimento, curiosidades, coisas que são importantes e pertinentes, né, para a gente. E eu vou fazer uma pequena apresentaçãozinha, né, desse convidado maravilhoso, que é o Luiz Guilherme Medeiros Pessoa. Ele é engenheiro agrônomo e doutor em ciência do solo pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, UFRPE. Atualmente, ele é professor adjunto na UFRPE-UASH, professor permanente dos programas de pós-graduação em produção vegetal, também na UFRPE-UASH, e engenharia ambiental na UFRPE-SEDI. O mesmo trabalha em parceria com pesquisadores e instituições nacionais e internacionais, desenvolvendo trabalhos com ênfase para o semiárido, relacionados ao manejo de solo, água-planta, na agricultura biossalina, dinâmica de nutrientes no sistema solo-planta sob estresse hídrico e salino, recuperação e vegetação de áreas degradadas, modelagem e ecohidrologia. Seja muito bem-vindo, tá, Guilherme, que a gente está aqui aberto para receber conhecimento, informações, nesse diálogo que eu acho que vai ser bacana, que você esteja bem à vontade aí, que nós possamos aproveitar nessa conversa que será massa, com certeza. Ok, Larissa, obrigado. Boa tarde a todos, né, primeiramente. Muito legal essa iniciativa de vocês. Agradeço também ao meu amigo Tiagão, né? Vou chamá-lo Tiagão porque nós somos amigos. Eu me sinto à vontade para chamá-lo assim. Agradecer pelo convite. Fiquei muito entusiasmado em falar sobre essa temática, tá, Tiagão? E achei o projeto de vocês muito bacana. Parabéns pela iniciativa. Bom ver aqui o Éricles também, que foi meu aluno. Então, muito bom ver todos vocês engajados por essa causa aí. E aí é muito bom também chegar nesse projeto para falar de um tema que eu me sinto muito à vontade, não só porque a área na qual eu trabalho, na qual eu pesquiso, mas também porque é um tema de muita importância para o semiárido e, por que não, também para o planeta, né? Essa questão da desertificação, da salinização do solo no sertão, são coisas que vêm impactando e a gente está percebendo uma crescente muito vertiginosa que tem causado aí muitos impactos na vida do homem e da mulher sertaneja, de uma maneira geral. Essas comunidades elas têm recebido essas questões de uma maneira muito impactante, podemos dizer assim, e a gente precisa pensar e a gente precisa refletir um pouco sobre essas questões. É muito importante a tua presença aqui hoje por causa de tudo isso, né? Pela temática que você trabalha
e pela necessidade que essas pessoas têm de ouvir as coisas que você tem para dizer. E aí, professor, quero me apresentar, eu sou André Monteiro, tá certo? Sou um dos facilitadores aqui, já que vocês, a maioria se conhece, eu ainda não o conhecia. Satisfação, André. E aí, professor, queria fazer uma pergunta para aquelas pessoas que elas são bem... não são da área, são interessadas pelo assunto, mas elas não são tão conhecedoras. Aí a pergunta ela é bem básica. Então, vamos lá. Quem não é dessa região dos sertões, geralmente tem aquela imagem de um sertão com uma terra improdutiva, uma terra estéril. E eu queria que o senhor explicasse para a gente um pouco sobre essa realidade do solo dos sertões. Existe esterilidade? Até onde é verdade essas situações que permeiam o imaginário de quem não é conhecedor da área? Boa pergunta, André. Primeiramente, os solos do sertão, eles são muito férteis, tá certo? São solos muito ricos quimicamente. Diferente, por exemplo, dos solos da zona da mata, de regiões mais úmidas, que são solos que são submetidos a um processo de intemperização mais acentuado. Então, os nossos solos, diferentes dos deles, por exemplo, hoje, onde você tira uma boa expressividade do agro aqui no Brasil, lá no Cerrado, né? Principalmente com soja, né? Hoje em dia. Os nossos solos são mais ricos que os solos do Cerrado, tá? Bem mais ricos, por sinal. O problema é que lá eles conseguiram corrigir isso através de adubação, práticas de calagem, algumas práticas agrícolas que eles aplicam nutrientes e o solo, as plantas respondem bem a isso, tá? A diferença nossa aqui, tá, André, é a água, tá? Não é que nós também não temos água, somos uma região semiárida, que ainda chove. E chove bem, por sinal. Tem invernos aqui que chovem muito bem, tá? O problema nosso é que a nossa chuva ela é muito concentrada, tá? E isso realmente dificulta a agricultura ao longo do ano, tá? Mas nossos solos são solos muito ricos, tá? Você não vai precisar gastar tanto com fertilizantes como se gasta no Cerrado. Nossos solos, quimicamente falando, são muito ricos. O que precisamos aqui é a água e distribuição dessas chuvas ao longo do ano, que precisaríamos para ter realmente produção o ano todo, vamos dizer assim. Mas se você pega regiões... só um minutinho, tá, André? Você pega aqui, vizinho a Serra Talhada, São José do Belmonte, Mirandiba, são lá, claro, tem uma condição hidrológica muito semelhante à região do Pajeú, de um modo geral, com relação às chuvas, mas eles têm água subterrânea de boa qualidade. Então, eles conseguem ter água para irrigar e são dois polos produtivos muito fortes aqui da região. Solos muito férteis, e aí tem água, então você potencializa esse processo, tá? Não, eu só queria comentar, só queria saber, assim, tipo, então seria uma fake news que a gente, quem não é conhecedor, quem não conhece, não sabia dessa informação que o senhor acabou de dizer, né? O que se passa é uma outra informação. Eu acredito que tem uma construção que é uma construção social também. Eu acho que Guilherme também pode comentar um pouco sobre isso, né? De onde é uma vem construção isso, histórica, né? e também uma construção social a respeito não somente do solo, da fertilidade, mas acredita do estilo de vida, né? De como as pessoas se comportam e tal. Ao longo da evolução da agricultura se construiu essa ideia, né? E por muito tempo se comprou essa ideia, tá? Mas hoje muda um pouco esse cenário, né? Temos hoje, por exemplo, Petrolina, um polo que exporta muitas frutas, então, claro que lá também não é que lá chove mais do que aqui, mas eles têm a água do Rio São Francisco, solos também muito bons, quimicamente falando. Então, hoje a gente está conseguindo mudar um pouco esse cenário, tá? E temos um agro muito forte lá também, tá? E aí nós precisamos também aprender a valorizar nossos solos, né? Nossas origens, nossas raízes, tá? Mas realmente isso é uma ideia que foi comprada e que culturalmente a gente cresceu achando isso, mas na verdade nossos solos são sim muito ricos quimicamente. Precisamos ter água para potencializar. Sem água, infelizmente, não tem agricultura, a planta não cresce. Agora, o André falou uma coisa bem interessante nisso, né? Nesse sentido, na questão da esterilização do solo, tá?
E aí é bem verdade isso também, tá, André? Mas aí entra se a gente não der o manejo adequado, o solo ele vai ficar infértil, tá? Ele vai ficar infértil, vai ficar degradado, que é o que aconteceu aqui com todo esse processo de salinização aqui em grande parte dos perímetros irrigados do Denox, tá? É. Então, o senhor está falando de... só para deixar claro, eu sempre estou falando, só para o pessoal que está nos ouvindo, a gente ter essa... os solos são férteis, né? Inclusive, Isso. foi citado aí pelo senhor vários exemplos, porém, existe um outro fenômeno, se eu posso falar assim, nessa questão da desertificação, é isso que o senhor está dizendo? Perfeito, perfeito. Explica para a gente, então, professor. Então, se a gente não dá o manejo adequado, tá certo? Isso aí pode levar ao insucesso da coisa, né? Do processo, tá bom? Então, o que foi que aconteceu com boa parte aí desses perímetros do Denox? Por que boa parte deles estão salinizados? Aqui em Serra Talhada a gente tem o Cachoeira, né? Ali perto, você pegar a BR-232, sentido Salgueiro, aí tinha o antigo Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros agora está lá na Borborema, né? Mas o antigo, à esquerda ali, aqueles lotes ali, boa parte deles estão todos salinizados. Então, o que aconteceu naquela época, né? Se deu as terras lá, enfim, se pensou muito no processo produtivo, mas faltou o principal para o agricultor, que era dar assistência técnica devida, tá? E aí a gente tinha, naquela época, muita águas salobras, águas salinas, águas com altíssimo teor de sais, e aí eles aplicavam aquilo, né? Era bastante água que tinha na época, então o plantio de cebola era muito forte aqui na região, tá? E aí eles aplicavam irrigação por inundação mesmo, era água, volumes e volumes de água. Rapidamente salinizou esse solo. Já na década de 90, grande parte desses perímetros irrigados do Denox estavam degradados por sais. Não se deu o manejo adequado, então eles degradaram. E aí, André e demais colegas, o perigo disso é que a gente precisa trabalhar para evitar isso. Tá? Por quê? Porque uma vez que a gente degrada, para recuperar é muito difícil, tá certo? É muito complicado. Guilherme, desculpa te interromper. Essa questão da água que você está falando, né, e dessa relação, por exemplo, que você falou da água salobra, do uso dessa água salobra no solo, essa água, ela é uma espécie ou talvez um tipo de água que já exista, mas que as pessoas podem, por exemplo, fazer um tratamento dessa água antes de aplicar no solo. Como é que você explica essas questões para a gente? Veja, essa água, ela é naturalmente salina, tá, Tiagão? É uma água... A composição, naturalmente, eu quero deixar claro, tá, gente, que naturalmente águas e solos, eles têm sais em sua composição, tá? O teor disso aí, se tiver muito ou pouco, vai depender de muitos fatores, como a rocha que dá origem ao solo, e aí da água vai depender também da geologia da região, tá? Que se for uma rocha muito solúvel, muito salina, vai dissolver muitos sais. E aí as águas aqui da região, elas são muito salobras, tá? Então, é por isso que é um perigo. Hoje em dia está a moda aqui, perfurar poços na região. Não se faz análise da qualidade dessa água, tá? Não se faz análise da qualidade dessa água. E aí, essa água tem um alto teor de sais, então ele começa a usar. Aí, o cara passa um ano irrigando, colhendo. Já no segundo ano, ele começa a sentir um pouco, queda na produção. E aí, terceiro ano, 5 anos. Então, assim, é um perigo. Aí junta, você aplica fertilizantes, então tudo isso vai contribuindo para aumentar e salinizar esses solos. Aí a gente tem a aplicação de águas salinas e a salinidade ela pode ser natural, tá certo? Quando o material de origem vai naturalmente ocasionando isso, mas é bom deixar claro que ela ocorre principalmente em regiões semiáridas, porque a gente precisa ter uma condição climática que favorece isso, tá? Uma condição onde os índices de evapotranspiração são muito superiores aos de precipitação. Que é o caso da região dos sertões, né? Isso, exato. Onde você tem uma quantidade muito grande de calor, de sol, e Perfeito. Você vai ter essa Isso, água evaporando muito mais rapidamente, não é isso? Isso.
Então, a gente pode ter um processo natural, porque solos e águas naturalmente têm sais, e as águas daqui da região são muito salobras, tá? O edifício que eu moro aqui, para vocês terem uma ideia, às vezes falta água e a gente tem poço lá. E aí o dono do prédio liga a água do poço, tá? É terrível, certo? Eu fico com o braço cheio de crosta branca, cabelo fica duro, tudo fica branco o shampoo, o pote do shampoo que é preto fica com crosta branca, porque é uma água muito salobra. Então, você aplica isso no solo, você vai acumular aquele sais. E aí, esse tipo de processo de salinização, que a gente chama de secundária, é o que é mais danoso, é o que mais tem contribuído para a desertificação das áreas, porque chega num ponto que você está jogando tanto sal ali, tanto sal, que o solo ele vai ficando com a crosta branca. Tá? E aí vai ficando num nível tóxico, que a grande maioria das plantas não conseguem se desenvolver, e a gente começa a ter desertos salinos. Isso ocorre em Bimirim, tá? Parnamirim, a gente tem áreas salinizadas que são desertificadas, tá? Serra Talhada aqui, no perímetro do Denox, tá? Oricuri também, temos áreas, desertos salinos, tá? E aí eu estou como a colega lá, Larissa falou, eu faço parte também do programa de pós-graduação da engenharia ambiental. Tá? Eu tenho uma orientada lá que a gente está fazendo um diagnóstico aqui na bacia do Pajeú. Tá? A gente tem 460 pontos coletados para medir a salinidade superficial do solo. Tá? Isso é a dissertação de mestrado dela, que a gente quer mensurar quanto atualmente que a gente tem de áreas, né? Então, assim, para vocês terem uma ideia, tá? Ela ainda está no laboratório coletando esses dados. Então, assim, a gente tem aqui, olha, São José do Belmonte, tá? Tem salinidade. Áreas desertificadas. Calumbi, tem salinidade. Serra Talhada, tem salinidade. Ingazeira, tem salinidade. Carnalbeira da Penha, a gente está diagnosticando salinidade. Mirandiba também tem salinidade. Custódia também tem salinidade. É um problema muito comum aqui na região, tá? E aí a gente precisa aprender a não fechar os olhos para isso, né? Não é porque a área está desertificada que a gente vai deixar lá, o solo fica exposto, é pior. Quando vem a chuva, erode, os solos vai tudo para os aquíferos, aí a gente contribui para o assoreamento de rios, enfim. Já que o senhor falou aí, tocou no assunto de assoreamento de rios, a gente vê isso comumente na nossa cidade, né? O assoreamento do rio Pajeú. Sim. Nas chuvas de anos antes, de muitos anos atrás, né? O volume do rio era muito maior. E aí a gente teve um resultado no ano passado, né? Com o alagamento lá do pátio da feira. E aí isso reflete em algo extremamente contrário, que quando a gente está na seca agora, que é nesse momento que a gente está vivendo, né, a gente está numa seca, muitas dos agricultores, do pessoal mais pobre, vai à procura de furar poço. E aí o senhor disse que está virando moda, né? E realmente está virando moda. Está aqui em Serra Talhada, todo canto tem um poço furado. E aí eu queria saber do senhor qual o impacto que isso traz para o solo da nossa região e para a cultura da nossa gente, né? Que tipo de impacto social e físico isso pode causar? Bom, essa prática ela precisa ser bem monitorada, tá certo? Seguido, claro, de uma assistência técnica, análise dessa água para não salinizar o solo, né? O manejo tem que ser muito bem adequado para você não ter uma repetição do que vem acontecendo aí, apesar dos avanços tecnológicos que a gente tem, ver os problemas se repetindo ao longo dos anos, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com o uso dessa água. Bom, aí o impacto disso é que, se você aplica uma água salina numa área que... Porque, às vezes, também é o seguinte, tá, gente? Quando quer dizer o manejo adequado aqui, às vezes uma água salina, ela pode salinizar um solo. Pode também não salinizar. Se for um solo muito arenoso, que tem uma boa permeabilidade, ok, pode ser aplicado nesse solo, mas o problema é a planta tolerar esse nível de salinidade da água, tá certo? Mas aí, há um risco grande, tá, de você aplicar isso num solo de textura média, mais para argilosa, vai reter boa parte desses sais,
a chance de degradar isso é rápido, tá? Não demora muito, não, de ter sucesso. E a gente precisa começar a repensar a nossa agricultura. Hoje se fala muito em agricultura biossalina, que são plantas utilizadas para essa finalidade, tá? De uso de água salina, certo? E aí, como consequência disso, o que é que acontece? Hoje eu levo, não mais porque estamos na pandemia, mas eu levo meus alunos aqui no Denox, onde tínhamos uma área que era para estar sendo explorada e aqueles agricultores, os moradores, ganhando dinheiro daquilo, da agricultura e vivendo daquilo. Hoje eu chego lá, eu acho que 80%, 90% dele migrou para a área civil, área de construção civil. Então, assim, tem um impacto grande porque ele muda de atividade. O que era que ele sabia fazer? Ganhar dinheiro com a agricultura. Ele só sabia fazer aquilo, plantar. Então, eles tiveram que se reinventar, se readaptar numa outra atividade. Por quê? Porque eles precisam ganhar dinheiro, na verdade. Então, foram trabalhar como na construção civil. Muitos hoje trabalham como pedreiros. Então, isso afeta a economia da região, afeta também aqui. Tá certo a gente que podia estar comprando deles, estamos comprando de, por exemplo, Mirandiba, Belmonte, de Juazeiro, né, de Petrolina, trazendo... Então, impacta todo o cenário, pagando frete por esses produtos, essas mercadorias. Tá? Então, as coisas estão muito interligadas, né, Guilherme? Assim, isso. o manejo inadequado do solo traz a falta de produção, a mudança da atividade econômica ali daquelas pessoas da região que, consequentemente, vão comprar de outros lugares, levar as riquezas, né? Ou essas relações de consumo de um lugar para o outro, exatamente por causa de uma coisa, como você falou, que tinha que ser melhor pensada, que era a agricultura nessas regiões, não é isso? Isso. E é muito nítido. Chega lá, você vê todo mundo desanimado e com aquele pensamento de que isso não dá certo, minha terra é pobre, minha terra como a gente falou no início, minha terra é estéril, é infértil. Isso cheio de sal aí, não serve para nada. É difícil você chegar lá e escutar isso dos agricultores, essa falta de esperança deles é um pouco incômodo, isso me incomoda um pouco, tá? Também, por outro lado, como eu falei, né, a gente deixar o solo exposto é a pior coisa que a gente vai fazer, e é o que acontece, tá? Chega lá, essas áreas estão desertificadas e não há proteção do solo. Então, a partir do momento que uma planta, uma cobertura vegetal se estabelece, primeiro, quando vem a chuva, a gente tem o efeito da proteção da cobertura vegetal. Então, a chuva, quando cai, não vai evitar, ou pelo menos reduzir muito a erosão do solo. Então, isso é importante. A partir do momento que a planta cresce, a raiz penetra no solo, ela já começa a melhorar a estrutura desse solo, começa a ter matéria orgânica voltando, a ciclagem de nutrientes vai retornando aos poucos. Essa raiz, quando vai penetrando, a partir do momento que você tem raiz, você começa a ter a biota que vai interagir com aquela raiz, então você começa aos poucos a dar vida ao solo. Então é muito importante revegetar essas áreas. A gente precisa trabalhar. E é difícil também trabalhar isso com agricultores, tá? Porque eu cheguei lá uma vez propondo fazer um trabalho de espécies nativas da caatinga para revegetar a área, testamos acho que umas 6 espécies. E aí o agricultor, não, tudo bem, pode plantar tudo, e a gente vai lá, coloca as plantas lá. Então imagine que passamos aí mais de 1 ano e meio, os alunos iam lá. Então, assim, gastamos tempo, esforço, né? Dinheiro também da universidade, porque vai no carro da universidade, tem combustível, então isso tem um custo. E aí, depois de 1 ano e meio, caiu uma chuva boa aqui, e aí quando a gente chega lá para fazer uma irrigação lá, molhar as mudas, estava cheio de boi lá, de animal. Eu falei, mas o que foi que houve? O senhor arrendou a terra? Eles, foi, porque deu uma chuvinha, cresceu um pastozinho, e aí ele arrendou. Então a gente perdeu tudo. Então, assim, é difícil, tá? Assim, trabalhar com essa parte de revegetação. Aí o que é que a gente está tentando focar agora um pouco mais? É tentar testar espécies que dê algum retorno para eles. Porque revegetar por revegetar, eles não vão se sentir muito motivados. Que dê algum retorno não no sentido de deixar eles ricos, tá? Não é o nosso objetivo esse. A gente não vai deixar o agricultor rico, ele não vai ficar, talvez, rico com esse tipo de negócio. Ele tem uma área salina,
o intuito é tentar garantir um pouco de segurança alimentar, tá certo? O nosso foco é segurança alimentar. Então, a gente tem testado a triplex, que é uma espécie, a loft é uma espécie que tolera, para ela, muito sal é muito bom para ela gosta de sal no solo. Então, a triplex é uma espécie que a gente tem testado, é uma espécie que extrai, o que a gente chama um processo de fitorremediação, tá? A gente já descartou essa possibilidade de recuperação com a água de boa qualidade, porque a gente vê que não é lá muito viável isso. Não tem, aqui a região não tem essa água em grande quantidade para fazer isso. Então, estamos indo mais para esse método aí de fitorremediação, colocar uma planta, ela vai cobrir o solo, vai proteger, tem uma utilidade e aos poucos vai recuperando, vai extraindo sal do solo. Então, a gente já colocou a triplex, ela serve para alimentação animal, tá? Então, é uma espécie que ela é uma excelente extratora de sais, fitoextratora, e é importante por todos esses aspectos. Ela vai protegendo o solo, aos poucos vai extraindo. Claro que um processo lento, mas é melhor do que você deixar o solo exposto, tá? A gente tem um estudo aqui muito bacana que a gente fez com a salicórnia, tá? A salicórnia é uma planta que ela é extremamente desconhecida no Brasil e eu agradeço muito a um amigo do IPA, que o IPA está tentando, o Josimar, que está com essa iniciativa de disseminar essa salicórnia. Então, ela é uma planta muito promissora, ela é uma lofta, que nesses países aí de primeiro mundo, Portugal, se cultiva em viveiros de camarão, tá? Nos ao redor, que é bem, tem um teor de sais alto, né? E ela, nesses países aí, o pessoal usa, ela dá muito dinheiro, ela é rentável. O pessoal cultiva muito em estufas também, de vegetação, de casas de vegetação. E eles lá comercializam isso, tá? Aqui no Brasil a gente não conhece ainda, muita gente não conhece a planta. Mas outro dia eu estava assistindo o MasterChef, eles usam muito lá a salicórnia para temperar, tá? E a salicórnia você pode desidratar ela, triturar e fazer um sal, tá certo? Um pó mesmo, um sal. E aí o bacana disso é que é um sal bem menos agressivo, ela é conhecida como aspargo do mar, sal verde, tá? Essa planta. É um sal bem menos agressivo do que o sal mineral, o sal da halita, que é o NaCl, o cloreto de sódio que a gente usa, aquele pozinho branco, que tem uma solubilidade altíssima, um poder agressivo muito maior do que um sal natural, do que um sal verde, que é a salicórnia. Então, assim, para quem tem problemas de pressão, isso é excelente. Então, ele quando veio aqui, que o IPA tem um dessalinizador aqui na estação próxima aqui ao Astro, ele entrou em contato comigo, Guilherme, eu estou passando aí para fazer uns plantios, estou com as mudas de salicórnia, você não quer? Eu digo, traz para cá que eu quero fazer uns trabalhos. Aí conseguimos um bom resultado, publicamos um bom trabalho esse ano com a salicórnia, tá? Então, assim, uma alternativa. Agora, a gente precisa investir em quê? Divulgação, certo? Divulgação, ir a campo mesmo, fazer extensão com essa planta, né? E mostrar para esse agricultor que existem alternativas, né? Tanto do ponto de vista desse tratamento para o solo, ambiental, quanto do ponto de vista econômico também, né? Isso, as pessoas não precisam alterar tudo isso nas suas vidas, né? No sentido por causa desse problema, né? E a gente volta àquela bola de neve, né? Exato. Por causa de um manejo do solo, a gente vai ter consequências para a comunidade inteira, né? Exato. Bom, agora a gente está estudando a quinoa. Quem essa galera aí de academia... Eu gosto, eu adoro quinoa. Depois eu quero aprender como é que cozinha, depois você me ensina, tá, Tiago? Ensina, sim. Eu quero pegar umas dicas com você. Então, quinoa é uma planta que é uma semi-alófica, então ela tolera um nível de salinidade. E eu estou tão entusiasmado, pessoal, com o resultado que a gente teve aqui dessa planta, fazendo ensaios aqui em casa de vegetação, em vasos, que eu estou tão entusiasmado, que ela é tão tolerante ao estresse hídrico também, que eu estou esperando acabar essa pandemia e fazer uma disseminação dela aqui com agricultores familiares, porque ela é uma planta que ela tem um valor nutritivo muito bom, tá? Então ela vai também ajudar ele a plantar lá e ter uma alternativa para consumir. Ela tem valor econômico, ela é muito cara. Era o que eu ia dizer, Guilherme. Ela é extremamente cara, você paga muito caro. Ela tem, como você falou, também a questão do valor nutricional. Então, ela você usa ela de uma forma muito parecida que o arroz, né? Isso, então, você faz preparados como se você fizesse um preparado com arroz. Você faz saladas frias ou quentes, e o sabor dela é muito interessante.
Talvez o retorno para essa agricultura familiar seja uma coisa muito bacana que vocês consigam nesse retorno que vocês querem dar, né? Então, o nosso objetivo não é deixar ninguém rico. Eu não quero chegar para o agricultor e iludir ele e dizer, olha, planta quinoa aqui, isso é caro, você vai ganhar muito dinheiro. Não, isso não depende só da gente, tá? Nosso papel como universidade é contribuir para dar alternativa a eles e mostrar, olha, talvez isso aqui vai dar certo, vamos testar. E se a gente conseguir garantir segurança alimentar, Tiagão, eu já estou muito feliz. E eu estou apostando muito na quinoa e quero muito, eu não vejo a hora de voltar a campo e disseminar essa planta aqui com os agricultores familiares da região. E eu ainda me comprometo a levar umas receitinhas de quinoa, que é muito bom, viu? Vamos fazer aí uns dias de campo, Tiagão. Aí você vai lá, tá certo? Você pode fazer o seguinte, você leva o prato, né, feito já, a gente cozinha aqui, claro, em casa, e aí a gente faz um dia de campo com eles lá e no fim o quê? Vamos comer quinoa. Aí são os pratos feitos por Tiagão. Bacana, gostei. Combinado. Por favor, Tiago, me leva também, tá? Porque eu quero ir. Todos convidados, Já estou me convidando. Professor, até que ponto, quais são essas causas de verdade dessas queimadas? E o que elas trazem de positivo e de negativo para essa questão da biodiversidade dos solos e do sertão? Você poderia explicar isso para a gente? Muito bom você fazer essa pergunta, porque a gente fez um projeto de extensão aqui com agricultores familiares de Carnaubinha, tá? É a parte baixa de Triunfo. Você pegando a estrada aqui, sentido Afogados da Engazeira, aí passa por Canaã, de um lado esquerdo é Canaã, do lado direito é Carnaubinha, tá? É uma parte mais baixa de Triunfo, não é lá em cima, não. Veja só, antigamente se falava isso. Hoje, se a gente pensar que você queima, a curto prazo ele vai trazer alguns nutrientes, tá? Já mineralizados, potássio, né? Algum fósforo, enfim. Porque você está queimando, aquelas cinzas vão cair no solo e aquilo ali tem algum nutriente, tá? Mas hoje já não se recomenda mais essa prática, tá certo? Porque já se sabe que o efeito positivo disso é muito inferior aos efeitos negativos que essa prática trazem para o meio ambiente, inclusive para o solo também, tá? Por exemplo, você vai ter lá aquela cinzazinha que vai cobrir o solo e aquilo é, sim, de fato, fonte de nutrientes, a gente não pode negar. Mas aquela cinza lá é um material tão leve, tem uma densidade tão baixa, a primeira chuva que cair ou vento leva tudo. Boa parte daquilo que cai não vai ser aproveitado no solo pela planta, tá? Então, assim, o que outro benefício maior isso tem? Esse seria o único. A curto prazo é esse. A longo prazo, não se tem efeito positivo nenhum, tá? Porque boa parte desses resíduos aí, dessas cinzas, não vão permanecer no solo, vão ser todos levados aí em um ano, ou menos, muito menos que isso, pelo vento, por água, de chuva. A gente tem, quando você queima, você deixa o solo mais compactado, tá? Mais adensado. A gente queimando, a gente eleva muito a temperatura, a gente está matando os micro-organismos do solo, principalmente matéria orgânica, queimando matéria orgânica, então CO2 para a atmosfera. Então, o efeito ambiental disso aí é desastroso, tá certo? Dessa prática. Olha só, aí, isso é um tema muito importante, tá? Porque, assim, olha só os dados aqui que eu trouxe para mostrar aqui para vocês, tá? A ONU, ela estima que a população mundial, é bom a gente falar de degradação, não só de salinidade, de queimas, né? Que a gente precisa repensar a nossa sociedade, tá? E aí a gente precisa mudar muita coisa também no Brasil aqui, que incentive práticas sustentáveis, práticas agrícolas sustentáveis. E nós precisamos também comprar produtos desse tipo, tá? O que a gente come, defender o que é que você defende? Que agricultura você defende? Uma agricultura sustentável? Mas eu estou comprando daquele cara que está degradando e tal. Não, eu preciso comprar do que está, né, produzindo sustentável, tá certo? Então, é o tipo de agricultura que eu defendo, tá? Não que a agricultura convencional degrada, não. O manejo adequado, eu não estou criticando a agricultura convencional, porque isso gera uma polêmica nas aulas terrível, tá? E dura horas e horas esse debate. Eu não estou querendo aqui dizer que a agricultura convencional é o carro-chefe disso, de forma alguma. Eu estou querendo dizer que o manejo inadequado, o exagero, que eu vejo que degrada é isso. São os exageros,
né, o manejo inadequado e vai causar um impacto ambiental, um dano ambiental muito grande. Então, a gente precisa, sabe, defender o tipo Professor, de agricultura que a gente quer. pegando aí a deixa, né, do que tu está falando, eu tenho aqui uma pergunta, né, Pois que a não. gente queria saber mais ou menos aí quais as principais diferenças, né, que existem entre o agronegócio, né, e a agricultura familiar. E entrando aí para essa questão que você falou que é um pouquinho polêmica, mas que a gente queria discutir um pouquinho mais sobre, né, ambos as atividades, elas trazem o mesmo nível de impacto ambiental ou para você, né, o nível é divergente, é algo divergente? Ambos têm seus benefícios, tá? Você perguntou agricultura familiar, não é isso? Porém, os objetivos são bem diferentes, tá certo? A agricultura familiar seria mais ou menos aquele tipo de agricultura que você vai prezar pela sobrevivência da família, do homem no campo, valorizar, né, o meio rural, que ele possa dali tirar o sustento dele. E a agricultura familiar contribui fortemente para o nosso prato, tá certo? Para o que chega no nosso prato. O agronegócio, ele tem um objetivo completamente diferente da agricultura familiar, que são privilegiar aí algumas empresas fortes, algumas multinacionais, algumas marcas, algumas grifes que temos, e que vai também ter um certo papel de gerar empregos, tá certo? Eles geram geralmente muito empregos e isso, de certa forma, é bom, a gente não pode ter esse mérito, mas você vai ter um grupo que vai ser o carro-chefe disso aí, né, dos benefícios, tá? Então, são objetivos bem diferentes. Em termos de dano ambiental, você está falando, né? Bom, em termos de dano ambiental, a agricultura convencional, o agronegócio, eles têm se mostrado ultimamente mais tentado, né? Se mostrar um pouco mais sustentáveis, né? Bom, por outro lado, a agricultura familiar, ela também degrada, tá certo? O simples fato de você ir lá e mexer num sistema que estava antes em equilíbrio, desmatar, plantar, por mais que você pratique uma agrofloresta, que é uma coisa mais sustentável, você está também, de certa forma, desmatando. Né? Não vamos também ser hipócritas e achar que a agricultura familiar não desmata, que só traz benefício. Não, o simples fato de você ir lá, tá a caatinga lá, preservada, e você desmatou boa parte daquilo ali para plantar, é uma prática que você já está causando um desequilíbrio ali no meio que antes era intacto, que era equilibrado, né? Porém, o problema da agricultura convencional são os excessos, tá? Porque se visa muito o lucro, e muitas vezes isso tem um efeito um pouco mais danoso, tá? Porque é uma agricultura que eles querem muita resposta de produção, então muito fertilizante, água. O efeito sobre o meio ambiente, de um modo geral, ele, claro, tende a ser maior onde você está inserindo mais químicos do que onde você insere menos químicos, tá? A agricultura familiar praticamente são agricultores que não têm dinheiro para aplicar muitos fertilizantes e aplicar tantas entradas químicas como na agricultura convencional, certo? Então, assim, a tendência é que a agricultura convencional contribua mais para uma degradação ambiental, contribua mais para um dano ambiental do que a agricultura familiar. E a própria população precisa também abraçar a causa, porque não adianta o agricultor familiar estar ali fazendo o papel dele e, como eu falei, ninguém está dando valor ao produto dele. Isso aí é o que eu digo, que tipo de agricultura você defende? O que é que você come hoje? Então, a população precisa mudar a mentalidade também, tá? A gente tende a pensar, né, a refletir mais e dizer assim, é prejudicial, porque é o que muitas vezes a mídia ela nos mostra. É prejudicial, é danoso. E às vezes a gente olha para a agricultura familiar e a gente diz, não, tá de boas. E eu nunca tinha parado para perceber e entender que realmente também, né, tem essa característica de causar danos, desequilíbrio àquela região, né, aquele sistema ali que estava equilibrado, que estava funcionando, né.
Então, foi bastante interessante esse ponto que você colocou. Eu quero pegar um gancho disso do que Larissa acabou de falar, né? A gente percebe, por exemplo, que as famílias, as famílias, os agricultores, eles não trabalham apenas com plantação. Muitas vezes você tem ali a criação de ovinos, de caprinos, né? De outros animais que eles vão precisar daquela planta que eles utilizam ali, aquela cobertura vegetal para se alimentar. E muitas vezes não existe essa preocupação do pequeno agricultor, né, do pequeno produtor, de se preocupar com o solo, né, de manter essa cobertura. E eu acho que os dados que a gente observa nessas regiões que você falou aí de Bimirim, de Carnaubinha, de Ingazeira, de Serra Talhada, de tantos lugares, a gente percebe que nesses lugares você não tem um agronegócio impactando de uma maneira intensa. Você tem o pequeno agricultor. Isso. E aí eu estava dando uma olhada em alguns dados dessa desertificação e desses problemas que a gente vem falando aqui, de salinização, aquela coisa toda. Aproximadamente 9% da Caatinga, né, dessa região da Caatinga, ela está desertificada, ou seja, como você falou, você vai ter muito problema para tornar essa área viva novamente, né? Então, se a gente está falando de 9% agora, daqui a 5 anos a gente pode chegar a um número muito maior, né, Guilherme? Perfeito. Então, eu acho que, além da preocupação com o agronegócio, você tem que ter uma preocupação que ela é, do ponto de vista político, mais abrangente, né? Que é de você se preocupar com tudo o que esse produtor faz e de você também trazer mais... Você falou de uma assessoria técnica, eu trago também a questão da educação, né? De você educar essas pessoas para que elas saibam o que é que elas estão fazendo ali, o impacto daquilo ali para o ambiente, o impacto daquilo para a renda familiar. Então, a gente tem um cenário aí, né, de crescimento populacional, juntamente com esse crescimento populacional, o aumento da procura por alimentos, tá? Versus diminuição das terras agrícolas, tá? Por diversos fatores aí, desertificação, industrialização, urbanização, tá? Então, a gente está aumentando a população e diminuindo nossa área que a gente tem disponível para cultivar. Então, o panorama é esse. A gente precisa agora aumentar a produção de alimentos em áreas menores. Imagina só, isso é perigoso. Gosto de fazer sempre essas perguntas. Tá? Eu quero que meus alunos saiam, quando eles vão trabalhar, eu quero que eles sejam agrônomos e tentem responder a seguinte pergunta: como é que eu posso aumentar a produção de alimentos de modo a atender esse aumento da procura por alimentos com o mínimo de degradação possível? Eu acho que essa é a pergunta que a gente tem que refletir e começar a pensar em estratégias que aumentem a produção para atender a demanda de alimentos que está aumentando com o mínimo de degradação possível, porque a tendência é que a gente aumente, para se aumentar a produção de alimentos, aumente também degradação, porque aumenta entradas químicas, água, enfim, manejo de solo. E aí aqui no Brasil a gente tem uma boa parte, né, do país não se tem assistência técnica, políticas que priorizem isso, né? Precisamos muito contratar extensionistas, o IPA precisa muito de extensionistas para atuar nessas áreas, e a população precisa também abraçar isso, comprando de quem está degradando menos. É o tipo de agricultura que você defende, tá? Professor, pois não, o Érico? senhor faz um trabalho importante com produtores e algumas comunidades rurais, como o senhor vem falando desde o começo da nossa conversa. E aí, eu queria saber o ponto de vista do senhor, qual o papel da universidade, de um modo geral, nessa conscientização e formação para sustentabilidade e educação ambiental? A universidade ela tem um papel fundamental nas comunidades rurais, tá? A gente está sempre fazendo projetos, embora a gente é uma agulhinha num palheiro, né? Não depende só da gente isso, mas a gente ainda se esforça e nós vamos a campo, tá? O papel da universidade, além de intercambiar conhecimento,
Mas aí eu iria um pouco além, tá? Eu acho que o papel da universidade seria quebrar paradigmas, tá? E não é fácil. Quebrar os protocolos e mostrar caminhos, abrir a mente do pessoal. E isso é um desafio nosso, é difícil, não é fácil. É muito interessante, Guilherme, esses desafios que você coloca para a gente, assim, do ponto de vista mais básico, que é esse manejo do solo, essa preocupação com a assessoria técnica que esses agricultores, esses pequenos produtores têm que ter, esse papel que a universidade ela tem que realizar, que é de transformar as mentes e muitas vezes de desafiar essas questões culturais que estão aí ao longo de décadas presentes na tradição, nas tradições e no comportamento das pessoas, vai se encaminhando para o final dessa conversa com muito desafio, ao mesmo tempo com muita vontade também de repensar o nosso papel enquanto instituições educativas, né? Esse podcast ele está sendo realizado assim pelo museu e é importante que o Museu do Cangaço, que trabalha com questões culturais, ele também possa se relacionar com as questões do meio ambiente. Então, é importante tudo isso que você está falando para que a gente tome como um desafio nosso, né? E aí a gente muda a agricultura pelos nossos hábitos, tá? A gente consegue, talvez, eu acho que tudo está na grande massa, sabe? O poder está no povo, tá? Então, se a gente começa a abraçar essa causa, consumir, comprar esses alimentos, isso vai fortalecendo e aí começa a se mudar o quadro, sabe? Eu acho que tudo parte da grande massa mesmo. E cobrar povo. Os políticos, né, Guilherme? Sim, assim, de que leis e de que fomentos sejam dados para que essa produção mais sustentável ela possa acontecer, ela seja financiada, ela seja pesquisada, que é o trabalho também que você faz, né? Principalmente, né, Tiago, já é uma necessidade, né? A gente está vendo todas essas mudanças no sentido climáticos e a gente está vendo que está batendo a porta. É hora de se repensar, né, numa sustentabilidade, na sustentabilidade, e não é algo para as próximas gerações, não, é algo para essa geração já. É um recado que o senhor queira transmitir para a gente, para os ouvintes, sintetizando toda essa conversa que eu queria parabenizar e dizer que foi incrível, tá? Eu deixaria uma pergunta, tá? Eu gostaria que todo mundo que visse essa conversa nossa parasse um pouco e pensasse, né? O que é que eu preciso melhorar para me tornar um ser humano melhor, um meio ambiente melhor, tá? O que é que eu posso fazer para contribuir, né, com as gerações futuras, né? O que é que a gente precisa fazer, tá? Então eu acho que o recado é que se você quer ver seus netos bem, se você quer ver seus bisnetos, suas futuras gerações bem, comece a pensar na resposta dessas perguntas, tá certo? Esse é um breve recado, porque não vai adiantar você querer o bem dos seus filhos, dos seus netos, se você não faz por onde isso, tá? Não estou falando só a questão da educação, colocar ele em uma boa escola, enfim, dar um brinquedo, um presente a ele, que ele vai ficar muito feliz, claro, levar ele em passeio, no shopping. Eu estou falando da vida, da qualidade de vida dessas gerações futuras, né? O que é que a gente pode melhorar como ser humano, como sociedade, para deixar eles numa qualidade de vida boa, como a gente teve, como a gente tem ainda, tá certo? Então, existem coisas que a gente ainda pode lutar e deixar para essas gerações aí, tá? Nós queremos agradecer, né, professor, pelas palavras, pelo conhecimento, pelas informações e por essa reflexão, né, que a gente possa pensar mais sobre isso, o que eu posso fazer, né, para a gente deixar um legado aí, deixar pelo menos boas condições ou condições possíveis, né, de coisas assim, de vida mesmo para as próximas gerações. E agradecer também, né, a participação mais uma vez
o público, né, que nos ouviu, que nos assistiu até então. Né, nós queremos agradecer a vocês pela paciência, pela atenção, pelo interesse. É um tema, mais uma vez, muito pertinente para a gente, principalmente na atualidade, né, num mundo tão cheio de negacionismo, tão cheio de teorias assim, que a gente fica um pouquinho perplexo, e é muito pertinente, né, a gente conseguir perceber e refletir sobre isso. Agradecer também a todos os participantes, mediadores, né, que promoveu essa discussão, e convidar você novamente, ouvinte, público, nosso pessoal que está nos assistindo, nos ouvindo agora, para estar aqui conosco mais uma vez, depois em um próximo episódio que teremos, que tenho certeza que será também frutífero, gratificante, será uma conversa muito boa. Fica aí ligadinho nas redes sociais, né, ligadinho nas redes sociais do museu, e também nas plataformas, né, que logo mais estaremos aí publicando mais episódios com conversas mais produtivas, com conversas mais interessantes, tanto quanto, né, as que tivemos até então. Eu quero lembrar também da gente e dizer que o Museu do Cangaço ele está de portas abertas para todo mundo, né? Nós estamos recebendo visitas seguindo os protocolos aí, já que ainda estamos nesse período de pandemia. Temos aí o nosso espaço ali na antiga estação ferroviária, na cidade de Serra Talhada, e agendamentos para o sítio Passagem das Pedras, que é o local onde nasceu Lampião, carregado aí de histórias e de tradições para todos aqueles que visitarem. Guilherme, mais uma vez, obrigado. Meus colegas mediadores aqui, mais uma vez, obrigado. E a gente se encontra no próximo episódio. Até lá, um grande abraço.